Galera, nós vamos ver o canal chamado Foden. E esse canal fala sobre creepypastas do Dandy Words. E a gente vai ver. Antes de começar, eu gostaria de dar um salve para Tails Green Fox, Carlos Blockstein e Voluntária e Coesa Futebol Clube por se tornarem membros do canal. Bom, é isso, bora para o vídeo. Já falamos bastante sobre as creepypastas de Dungeons World. Desde muito tempo várias creepypastas de Dungeons World são criadas e tem pessoas que gostam dessas creepypastas sendo por conta da maneira que a história delas são feitas, ou até mesmo a maneira de divulgar elas que também tornam elas interessantes. Então em Dungeons World contém milhares de creepypastas diferentes, desde algumas que são macabras a contém os personagens distorcidos. Também tem outras pesadas que envolvem dor ou morte. Essas creepypastas contêm uma história contada de maneira direta, mostrando como aquela creepypasta age. Também contém outras que falam o que aconteceu e mostrando mais detalhes. Mas hoje iremos ver mais creepypastas e entender quem são elas. Bom, mas antes entre no nosso servidor oficial do canal. Link na descrição. Bom, é isso. Vamos para o vídeo. Primeiro Fold? O que é Fold? Meu pai amado. A partir deste momento, até uma definição foi de buscarmos sobreviventes. DX25 é uma creepypasta bem diferente das outras, já que além dele conter uma origem detalhada contando o que aconteceu e como tudo aconteceu, ele também tem poderes. Para entender sobre quem é o DX25. Bom, ele é uma alma ancestral que assume a aparência de um dandy robusto, sem olhos, com uma boca larga e uma sede de matar qualquer um implacavelmente. Ele se abrigou em 2025 em uma cópia do Dungeons World, esperando por um jogador azarado para jogar o jogo para sugar sua alma e prendê-los por toda a eternidade. Sua primeira e última vítima sendo Luiz, a quem ele quer prendê-lo para matá-lo e sugar sua alma para sua dimensão digital. Bom, esse é o resumo sobre quem é ele, mas para entender melhor sobre isso, vamos ver a origem de DX25. Um dia, um garoto chamado Luiz estava na escola e seus amigos lhe contaram sobre o famoso jogo do Roblox, Dungeons World. Ao chegar em casa, abriu o Roblox e, ao procurar o jogo, ele apareceu. Depois de jogá-lo, decidiu jogar cópias do Dungeons World até encontrar e jogar uma cópia estranha chamada Dungeons 25PC. Quando ele começou a jogar, ele notou que havia apenas um tronco, Peble. Quando ele entrou no andar 1, era diferente. Não havia twists ou itens. Quando ele chegou à tela do jogo, ele foi assustado por um dandy meio robusto e alto, com uma boca larga e sem olhos. O jogo piscar e ficou por 3 segundos e então desapareceu, fazendo Luiz retornar ao jogo. Quando ele terminou as máquinas, a tela ficou preta com a imagem do dandy sem olhos dizendo: Luiz, você quer jogar? Então vamos lá. Depois disso ele retornou ao jogo e quando ele retornou o cenário mudou. Manchas de sangue e sujeira, móveis destruídos e gritos. Então quando ele foi para o andar 2 algumas palavras apareceram na tela, dizendo: a covardia vai te levar à morte. Então, um dandy apareceu e começou a perseguir Peble. No final, uma porta se abre, ele entra e se tranca, mas dandy aparece atrás de Peble e o mata. Na vida real, Luiz morreu de ataque cardíaco. Bom, essa é a história macabra sobre o DX25. Os poderes que ele tem são força sobre-humana, teleporte, manipulação da realidade, onde ele consegue mudar o mapa e até mesmo stuns. Habilidades metamorfóricas, onde ele consegue se transformar em qualquer coisa que ele quiser. Bom, isso é tudo sobre ele. Então é uma frustração grande. Oiê, eu sou Nath Finanças. Agora, uma missão menos agradável, mas tão importante quanto a primeira. Falando sobre a Cris Somboni. Bom, não se tem muita coisa para falar sobre essa creepypasta. Não se tem uma maneira certa de invocar essa creepypasta. Ela irá aparecer aleatoriamente no mapa apenas deixando um bombom avermelhado. Se você pegar esse bombom, alguns textos aparecem na sua tela, igual às mensagens do Twisted Mistake. Isso é visto em alguns
umas imagens dessa creepypasta. Bom, então depois de você ver esse bombom, se você não pegar ele não vai aparecer mais na partida. Então tem que começar de novo. E mesmo se você pegar e não usar ele, em algum momento ele desaparece do seu inventário automaticamente quando você voltar para o elevador novamente. Bom, quando você usa esse bombom nos primeiros 10 a 20 minutos nada vai acontecer. Mas depois de um tempo coisas estranhas vão acontecer. Primeiro alguns sons de detecção vão tocar aleatoriamente. Mesmo que nenhum twister tenha visto você. É também uma vinheta começa a aparecer junto com sons de batimentos. Então depois de 20 a 30 minutos a Chris Songoni aparece apenas para você. Começa a te seguir permanentemente. A cada andar que você passa ela fica mais rápida. Também ela atravessa objetos. Então quando ela tocar em você, o seu jogo crasha. Quando você volta, o seu personagem é excluído ficando apenas o avatar do Roblox. Mas você consegue recuperar o personagem perdido na loja do Randy ou na loja de eventos. Bom, essas são as consequências do que pode acontecer se você pegar o mundo avermelhado. E isso é tudo sobre essa creepypasta. Não se tem uma história nem poderes dessa creepypasta. Então por enquanto é isso. Chega em determinada situação que a motosserra fica tão pesada que você não consegue mais segurar a motosserra. Foram estabelecidas algumas clareiras, algumas áreas intermediárias. Não se tem muita coisa falando sobre quem é ele. Não se tem uma história dele falando como ele existe ou o que aconteceu para ele existir. Mas a gente tem algumas informações. O Maniac é uma entidade atualmente errante com origens desconhecidas. Sua primeira aparição nunca foi identificada, mas acredita-se que tenha sido entre 1 e 12 de julho. Pessoas que o encontraram relataram os seguintes eventos: apagões constantes, máquinas e coisas distorcidas desaparecendo constantemente ao serem atingidas, interagidas. Ele as chama de ilusões. Ele também tem uma tendência a mexer com a interface do usuário dos jogos e constantemente gera lápides mal renderizadas com o nome real do usuário e, mais raramente, aparece no jogo para atrair e matar o personagem escolhido pelo jogador. Sempre que ele não está incomodando os jogadores atormentando-os, ele na verdade tem seu próprio jogo sobre o qual tem controle total. Ele também tem algumas vítimas para as quais ele deu os recipientes de seus personagens favoritos. Bom, essas são as informações do Petal Maniac. Ele já fez várias vítimas também, sendo o primeiro o Ger, que era o Henry Finn, que era o Paul Morton, VI, que era a Jessie Otto, Astro, que era o Gabriel Hines, Dous, que era a Comiria Valer, Tempo, que era o Nick Ferrell, Grom, que era o Jeremy Uric, Beverly, que é o Colin Delgado, Fuder, que era a Suzy Neumann, Began, que era a Katia Velasquez, Tisha, que era a Lucy Flores, Evanstein, que era o Céu. Ele tem alguns diálogos que são esses. Você realmente achou que poderia me vencer? Ops, te assustei. Não chore agora. Eu tenho estado sozinho. Você vai me fazer companhia. Não vai. Bom, falando sobre o Nick Pebley, ele é uma creepypasta baseada em Pebley. Ele tem o rosto partido ao meio e o nariz arrancado. Tem um hematoma embaixo do olho esquerdo, além de pontos e cicatrizes por todo o corpo. Tem outro hematoma no outro olho e 2 pernas longas e esticadas. E tem uma boca torta com dentes vermelhos. 2 pernas terem um local que não seja aberto. Se você ouvir uma respiração ofegante, saia do jogo. Não se sabe o que acontece. Sobre como invocar essa creepypasta é um pouco difícil, já que precisa ser somente uma pessoa para dar certo. Você precisa estar no servidor privado a dizer isso. Pebley, Pebley, o que eles fizeram? Pebley, Pebley, por favor, não seja cruel. Depois disso você precisa se esconder em um local que não seja aberto. Se você